No dia 13 de junho é celebrado o dia de Santo Antônio. Ele é conhecido como Santo Antônio de Lisboa, por conta da sua cidade natal, e também como Santo Antônio de Pádua, por conta da cidade onde vivia quando faleceu em 1231. Nesta época do mês de junho, um fato chama a atenção. A busca por imagens do santo aumenta. José Claudinei é comerciante na área de artigos religiosos e conta detalhes desse aumento nas vendas. Essa época aumenta bastante as vendas, a procura, né? Pelas imagens, pelos terços, né? Orações de Santo Antônio. Mas é um santo assim que, em particular, ele vende o ano inteiro, né? A pessoa aqui é muito devota de Santo Antônio. Então é uma imagem que todo o ano inteiro ela tem a procura dela. Aumenta um pouco mais agora, né? Mas assim, não para. Santo Antônio nasceu em 1195 em Lisboa, da família dos Bulhões, uma família rica, aristocrática. Ele chamava-se Fernando, esse era o nome dele. E sempre ele teve muito interesse em ser padre, ele gostava muito de ir à missa, era um católico praticante, e então buscou responder sua vocação no convento agostiniano. Só que ele percebeu que quando viu os frades que foram martirizados no norte da África, que ele queria ser frade, para ser missionário. E aí ele mudou da congregação agostiniana para os frades franciscanos. Conheceu São Francisco de Assis e foi o primeiro franciscano com formação acadêmica. E também ele é venerado pela igreja como doutor da igreja, porque contribuiu com a doutrina. Santo Antônio é muito conhecido por ser o santo casamenteiro. Mas uma curiosidade é de onde surgiu essa fama. Essa lenda é interessante porque ela surgiu na Itália e foi trazida para o Brasil pelos imigrantes italianos. Trata-se de uma moça, uma napolitana, que foi à igreja de Santo Antônio, na cidade de Nápoles, pedir uma intercessão, um milagre, porque ela não tinha, a família era muito pobre, não tinha dinheiro para pagar o dote para a família do noivo que ela queria casar. E aí um milagre acontece, aparece um bilhete na igreja e aí escrito que o peso do bilhete seria a solução para o casamento daquela jovem. E ela vai, pesa aquele bilhete e aquele bilhete dá 400 moedas de prata, que era o valor que ela tinha que pagar de dote. E aí ela se casa com aquele homem que ela queria casar e assim realiza-se o seu sonho. E essa lenda se espalhou pelo Brasil e ele é venerado, conhecido no Brasil como santo casamenteiro. Desde o século XII, o santo tem a fama de casamenteiro. Nesta época do ano, muitas pessoas realizam simpatias para encontrarem um amor e compram a imagem com essa finalidade. A gente percebe que o pessoal não gosta muito de comentar dessa simpatia, mas a gente tem umas imagens aí que até solta o menino, né, do Santo Antônio, que é para fazer simpatia. A gente não procura, né, falar muito sobre isso, porque tem pessoas que às vezes não gostam, né? Mas falam sim de simpatia. Isso é muito comum, né? Surgiu por causa do sincretismo religioso que você tem. Santo Antônio, ele entra em todas as culturas, é muito venerado historicamente no Brasil. E aí tem a história do pão, né? As pessoas, porque o pão remete a um milagre de Santo Antônio que se tem registro pelos seus biógrafos. Ele morava num convento. E lá nesse convento, um dia um ladrão entra lá e pega todos os pães, todos os alimentos. E aí o frade que cozinhava chega para Santo Antônio desesperado. O que fazemos agora, Frei Antônio? E o Frei Antônio fala, volta lá que o Senhor providenciará. E aí quando o frade volta, a mesa está repleta de pães, a casa está repleta de pães. E até que eles têm que distribuir isso para toda a cidade, porque é a fartura. Santo Antônio também é considerado padroeiro dos humildes. Padre Hilton Roger deixa uma mensagem para todos os fiéis e devotos do santo. Santo Antônio, doutor da igreja, é um santo que nos auxilia muito a viver a verdade de Cristo. Ele lutou contra algumas heresias e ele é um santo que nos ensina muito a esse amor à verdade. Então a gente precisa ser como cristãos, como fiéis, como seres humanos, amigos da verdade, defensores da verdade, amantes da verdade. E assim promovermos um mundo com justiça, paz, fartura para aqueles que não têm, né? Partilha. Isso tudo é o testemunho de Santo Antônio.